Um dos pioneiros no Brasil para soluções para celular, cofundador da Movile, que é dona do iFood e do Play Kids, também fundou a 21212, iniciativa importante para o desenvolvimento de startups no Brasil. Hoje o Omilton é com o Rafael Duton. E se você curtir, te convido a assinar o canal, marcar o sininho, porque toda semana o Omilton recebe alguém que faz a diferença na internet brasileira. Fala, Duton! E aí, cara, como é que você tá? Pô, bem-vindo aí ao Omilton. Prazer receber você aqui. Pô, prazer é meu, cara. Muito legal. Tenho assistido aí e realmente conteúdo muito bom. Prazer estar aqui. Pô, que maravilha. Duton, a parte importante de você estar aqui é do teu caminho, né? Você tem um caminho muito legal, assim, nesse universo de empreendedorismo, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que você vai parar de engenheiro para o mundo digital. Não, eu acho que foi um timing ali interessante, né? Porque fazendo engenharia de computação ali na década de 90, né? Acho que a gente vivenciou ali a primeira onda aí de internet, né? Ainda pré-bolha, né? Bolha.com. Então, eu acho que quem estava ali naquela época, em algum momento pensou que podia estar envolvido com algum projeto empreendedor, apesar de ser um modelo, vamos dizer assim, um momento de empreendedorismo totalmente diferente do que é hoje, nem se compara, né? E tinha pouquíssimos cases de grandes empresas, né? Vamos dizer, nesse modelo startups, que tinham começado na década de 90 ou 80, né? São poucas referências. E mas eu estava vendo ali, na própria PUC aqui do Rio, de engenharia, surgindo projetos como Cadeia. Então, a gente ficava animado com aquilo, né? E eu acho que foi, foi essa questão do timing que, por um lado, me empurrou para isso, junto também com a experiência de ter participado do grupo ali de fundadores da empresa Júnior da PUC. Acho que isso fez uma diferença muito grande nesse viés empreendedor, ter desde a faculdade tido a experiência de montar alguma coisa, de começar alguma coisa, né, de batalhar por fazer alguma coisa existir, e acabou sendo aí uma recompensa muito grande ver o que se tornou a empresa Júnior hoje para a PUC, né, para os alunos da PUC. É até uma referência, né, no Brasil, que foi criado ali. Então, me empurrou muito por empreendedorismo essas duas coisas, né? E, por um outro lado, a bolha da internet ali, né, no 2000, 2001, foi um balde de água fria, né? Então, assim, não dá para... Né, história, realmente, a gente só consegue entender muito tempo depois, né? Porque o próprio banho de água fria da bolha foi que, foi que levou a gente ali o grupo ali que estava conversando na faculdade sobre o que fazer, foi que levou a gente a sair da web para o mobile, né? Ainda muito prematuro, né? Mas como tinha estourado essa bolha, não tinha como o estereótipo de jovem recém-formado tocando empresa.com era a última coisa que alguém com dinheiro queria encontrar naquela época, né? E era exatamente o que estava acontecendo. Se formando em engenharia, 2000, bolha estourada, querendo criar algum projeto web, impossível, né? E eu te conheci na Anytime. Isso. Eu não lembro que ano é, cara. Todo mundo que vem aqui acaba falando que faz 20 anos. Isso me deixa extremamente deprimido. Mas faz tempo, né? Faz parte. Foi isso aí. 2003, 2004, isso aí. Mas é muito louco, cara. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Realmente, você começar a fazer mobile em 2003, 2002, sei lá, 2003, 2004, que seja, realmente é uma coisa, assim, bem à frente do tempo, né? Eu lembro que ali a coisa estava mais em cima do SMS, de outras coisas. Como é que surge a Anytime? Exatamente, foi o que você falou, né? Foi até um pouquinho antes, né, de 2003, claro, foi 2000 mesmo, 2000, a Caramba. gente já estava desenhando ali algumas coisas em cima de SMS, na época o WAP também, né? O WAP Isso. era a grande promessa da internet móvel, né? Foi aquele marketing, aquele posicionamento completamente errado de chamar o app de internet móvel, que eram experiências completamente diferentes, né? Mas
um dos sócios lá, né, que na época colega de faculdade, estava tocando um projeto numa empresa que estava desenvolvendo um site WAP para um banco. É coisa também assim muito de primórdios mesmo, né? E aí a gente conversando ali sobre essa oportunidade de desenvolver um projeto. Teve projeto de final de curso nosso envolvido, então a gente usou o projeto de final de curso da engenharia para testar um projeto novo que seria fazer joguinhos para celular, né, com imagens, né? A grande referência de jogo naquela época era o Snake, o jogo da cobrinha, né? E a gente tinha certeza que com o app dava para fazer coisas melhores, dava para fazer jogos multiplayer, jogos com mais interatividade, com melhores gráficos. A gente só não sabia que ninguém queria isso, né? Essa era a única coisa, né, que a gente não sabia, que o mercado não queria isso. A gente usou lá um trabalho de final de curso para fazer uma plataforma de jogos junto com, né, o conhecimento recente adquirido de um dos sócios, né, que era o Marcelo, que estava tocando um projeto de site WAP, e daí a gente transformou aquilo num produto. Talvez aí o nosso primeiro impulso empreendedor tenha sido, vamos fazer isso um produto e vamos oferecer para as operadoras de telecom, né? Na época não eram 3, 4 como são hoje, na época eram, sei lá, 20 e tantas operadoras de telecom, porque cada estado tinha uma, né? Banda A, banda B. E talvez o empurrão principal para a gente ter ido para o mobile tenha sido a bolha da web, né? Então, juntou aí alguns fatores, a gente juntou algumas peças e, meio que sem saber, né, em termos de métodos hoje que são realmente bem úteis, a gente foi testar, né? Só que a gente testou demorado, a gente testou caro, a gente fez tudo errado, né? A gente não tinha um problema nas mãos e foi atrás de resolver o problema, né? Criou uma solução para resolver o problema. A gente foi lá e fez uma solução, foi tentar encontrar um problema na rua, né? E aí foi realmente bastante árduo, né, esse processo de ter um produto, ter uma solução e ir para o mercado, tentar empurrar isso goela abaixo dos consumidores, né? Acabou não rolando, né? Esse produto propriamente não vingou, mas dos pivôs, que também não existia esse termo, né, na época, mas dos pequenos ajustes que foram feitos para um lado e para o outro, a gente acabou um jogo SMS, né, que era um jogo sem gráfico, sem imagem. Nossa premissa inicial era fazer jogos melhores que o jogo da cobrinha. A gente acabou num jogo completamente sem gráfico, que era um quiz, um jogo mais simples possível, perguntas e respostas, mas um jogo que encaixou, depois a gente foi descobrir, ele encaixou num problema existente de mercado, que era uma alta demanda, né? Principalmente aí das classes mais baixas economicamente, né, da população, por entretenimento digital, né? Eram poucas pessoas no Brasil que tinham computador com internet, computador com interface gráfica, pouquíssimas que tinham um videogame, nem sei dizer qual era na época, se é Master System, se é PlayStation 1, era alguma coisa desse tipo, né? Mas pouca gente tinha, mas cada vez mais todas as classes, né, sociais tinham um celular na mão, né? E aí você dava um entretenimento digital, né, um entretenimento ali tecnológico para qualquer um, né? Então a gente só veio descobrir isso muito depois, que esse era o problema que a gente estava resolvendo. Antes a gente estava realmente tentando fazer o que a gente achava legal, né? Tom, então, depois ali do joguinho, depois dessa revolução toda, quer dizer, a Anytime, ela vai crescendo, é isso? Ela vira o quê? Então, aí, cara, eu acho que, até costumo dizer assim, eu acho que o nosso grande mérito, né, não foi ter a iniciativa, nem ter a persistência ou resiliência. Eu acho que isso todo empreendedor tem que ter, não é mérito do empreendedor ter isso. Eu acho que se a gente teve algum mérito, foi na hora que a gente percebeu, né, a gente constatou que esse jogo tinha dado muito certo, diante aí de várias outras tentativas de jogos que não tinham dado certo. Ao invés de a gente, vamos dizer ali, só curtir aquele momento e aproveitar aquela sensação de caramba, acertamos o negócio, ali a gente resolveu, acho que, né,
Foi esse o mérito da tomada certeira de decisão, que ali a gente resolveu investigar para tentar entender o porquê que a gente tinha acertado. Né? Porque eu acho que não basta acertar, tem que saber por que acertou. E aí a gente teve um trabalho bem intenso, não foi simples. A gente está falando aí de 2003, 2004. Naquela época você comprava um celular pré-pago que nem você compra um picolé. Você não precisava dar CPF, você entrava em uma loja, dava um celular pré-pago e você saía com ele falando. Então, entender quem era o nosso cliente, por que ele jogava, como que ele jogava, para que ele jogava, era muito difícil. E a gente levou bastante tempo aí, junto com pessoas das operadoras, tentando decifrar o motivo daquele jogo ter dado tanto certo, fazer tanto sucesso. Né? Só fazer uma adendo aí, cara, que é muito, muito interessante isso. Isso até lá, a gente vai chegar na PEB, a MED, mas teve uma discussão lá, quando uma coisa bombou, e ninguém sabia exatamente por quê, eu fiquei super incomodado, eu falei, galera, olha só, quando dá certo, a gente tem que entender também o porquê, né? Então vocês ali foram, né, não ficaram confortáveis com aquilo, né? Não sei se vocês acharam que era sorte, porque não devia ser, porque todas as operadoras estavam fazendo o jogo fluir, mas existia um incômodo entender ou decifrar o porquê, né? Total. Assim, eu acho que a influência do acaso e da sorte ela é muito maior do que a gente imagina, sempre, né? Principalmente o acaso, né? É muito maior do que a gente imagina. Então, ela de fato tem. Ter acertado a primeira vez, o inicinho, com certeza teve muita influência disso também. Né? Óbvio que você está tentando, errando, mudando, isso é mérito, mas na hora que você acertou ali, querer dizer que a gente sabia exatamente todas as variáveis envolvidas, a gente não sabia. A gente só veio descobrir isso depois, quando a gente realmente pesquisou muito a fundo e quando a gente descobriu que foi isso, né, principalmente nosso público, era principalmente o público do pré-pago. Então, assim, a gente não estava fazendo um jogo qualquer, a gente estava fazendo um jogo que atendia muito, né, as classes mais baixas da população, em termos econômicos, e levava bastante diversão e entretenimento para eles, né? Porque quem tinha um celular pré-pago e já tinha usado bastante para voz, e ainda tinha ali um troco ali que sobrava daquele carregamento, ele podia se divertir com o jogo e até acumular conhecimento, porque o jogo era baseado nas revistas da editora Abril, então era um conteúdo super legal, super qualificado, super bem feito, e várias categorias, né, de cotidiano, tinha tudo, esportes e tal, era bem legal. Então, assim, ter descoberto quem era o nosso cliente e qual era o problema que ele tinha e por que ele usava aquela nossa solução para resolver o problema dele, foi decisivo, porque a partir dali, aí sim, a gente pôde emendar vários outros produtos de sucesso, não só jogos, um atrás do outro. Então a gente fez, talvez, a primeira plataforma de e-mail para celular, naquela época, chamava de Mobile Mail, você podia ter, bastava ter um número de celular que a gente redirecionava um e-mail que foi enviado para aquele número de celular em mensagens SMS, então você permitia que qualquer pessoa tivesse um celular, tivesse um e-mail. Estou falando coisa aqui do tempo, né, da pedra, né, museu, mas aquela época nem todo mundo tinha e-mail, né? Então a gente emendou um produto legal atrás do outro, porque aí sim a gente sabia claramente quem tinha, qual o problema e o que estava querendo buscar para resolver. Então a gente conseguiu fazer aí vários outros jogos e produtos de bastante sucesso naqueles anos. E é curioso, hein, do Tom, porque na verdade quando você fala assim, pô, cara, mas era o cara do pré-pago que comprava o jogo, né? Aí tem uma surpresa, meu Deus, mas né? A gente sempre soube, sempre foi falado que o primeiro computador de muita gente foi o celular, né? É a hora que a classe C, a classe D, ela vai entrando, é o primeiro computador da vida deles. Então, eventualmente, de alguma maneira, você poderia até entender que ali você se divertir um pouco com o jogo, poderia ser o primeiro videogame desses caras, né? Também, é isso aí. De certa forma, o que a gente estava tentando fazer era levar, aí sim, já com o entendimento de como fazer e por que fazer, né, levar o que o computador, com a internet e o videogame trazia para as classes, vamos dizer, B e C, né, levar isso de forma adaptada. A gente até brincava, inicialmente a gente se espelhava nos jogos de computador e de videogame, e a gente viu que não, a gente tinha que se espelhar nos jogos de tabuleiro. A gente tinha que se espelhar nos livros para contar as histórias por SMS, sem imagem.
né? E foi o que a gente fez. O jogo de maior sucesso que a gente criou chamava Senhor da Guerra, que era tipo um War, né? Jogo de tabuleiro, né? Que permitia lá disputar territórios virtuais. E depois de um tempo, quando já foi factível ter localização, né? Não é o que a gente tem hoje, né? Não é o GPS, mas já foi viável você fazer ali uma triangulação de localização. Aí foi mais legal ainda, que ao invés de o cara pegar um território fictício, ele conseguia conquistar a Tijuca, ele conseguia conquistar Jacarepaguá. Então, assim, o jogo que começou muito no imaginário das pessoas, depois de um tempo passou a ser extremamente real. A gente foi um tipo de um Foursquare lá de trás. Né? E o pessoal achando que o Pokémon GO era pioneiro, né? Não, pô, isso aí já é muito futurologia para aquela época, né? Mas foi muito legal assim entender esse processo, né? Muito antes de conceitos, né? Que hoje já usamos, depois mais à frente a gente falando aí um pouquinho da época da 21212, a gente usou ali também de forma até bem prematura todos esses conceitos de modelagem de negócios, de Lean Startup, tudo isso. E realmente são muito úteis, são muito bem embasados em muitos desses tentativas e erros que a gente acabou fazendo ali atrás. Né? Tá, agora olha só, você, quer dizer, Anytime, né, que tem toda essa entrada no mundo móvel, vamos dizer assim, né, no browser WAP, Parali Parará, SMS, toda essa coisa embrionária. E em algum momento vocês viram Compare Anytime, não é isso? Isso. Isso foi dizer. Isso foi um momento interessante, né? Que eu também digo que foi de certa forma pioneiro aí, que a gente começou esse movimento de M&A de startups, né? Dutton, então, só para fazer até uma explicação, tem cada vez mais gente fora exatamente do mercado hardcore tech que tem assistido um Unmute. M&A são fusões e aquisições, não é isso? Então você começou a se aproximar de outras empresas, né? Isso aí. A gente começou a enxergar que hoje, se você olha até lá fora, é uma prática muito comum, né? Muitas startups que hoje são gigantes, elas cresceram, vamos dizer, inorganicamente, né? Através de aquisições, né? E isso não era muito uma prática por aqui, né? É mais comum você ouvir falar de fusões e aquisições em empresas médias para grandes, mas a gente viu aquilo ali um caminho legal, tinha um fit cultural legal entre as empresas, complementariedade enorme de portfólio de produtos, e isso culminou né, com a entrada de um fundo que estava vindo para o Brasil, né, a Naspers, né, um fundo sul-africano, mas que já tinha tido aí um grande sucesso investindo na China, em mercados emergentes. Eles são sócios da Tencent, talvez aí um dos maiores sucessos de investimento venture capital do mundo, e eles estavam vindo para o Brasil e viram nessa combinação nossa aí de empresas, a Anytime do Rio, a Compela de Campinas, na possibilidade de se criar um projeto que pudesse vir a ser realmente líder, não só local, mas até global. Né? E aí esse projeto foi desenhado aí a várias mãos, né? E a gente fez essa fusão, e logo em seguida, logo na sequência, uma das primeiras aquisições que a gente fez foi de uma empresa que era até voltada para Bluetooth, era uma das possibilidades ali do mobile, era ter algumas soluções utilizando Bluetooth. Essa empresa se chamava Movile, né? E aí, na aquisição dessa empresa, a gente absorveu o nome, os fundadores, que estão, né, um deles está até hoje na empresa, e aí mudou o nome para Movile e seguiu esse caminho de fazer aquisições de outras startups e fazer investimento em outros produtos, em outros mercados. Né? Então, e aí o caminho da Movile seguiu, incluindo aí, com certeza mais conhecido de todo mundo, o iFood, né, como um dos principais investimentos e atualmente, né, produtos da Movile. Né? Então, foi esse o desdobramento aí dessa fase empreendedora aí lá do início. Que ano começa a Movile, Dutton? 2008. Movile foi 2008. 2008.
exatamente. Tá, e aí o iFood exatamente começa a aparecer quando? O iFood ele já é uma empresa até mais antiga, né? Porque ele também é o resultado da junção de várias outras Ah, empresas, tá. né? Ok. Já vinha aí juntando outras empresas, mas o iFood já tinha investimentos aí da Warehouse lá de São Paulo, ele já era uma startup independente com funding, e quando a Movile entrou no investimento do iFood, em 2013, se eu não me engano, ela já se tornou aí uma investidora líder e majoritária ali no produto, e aí veio fazendo essa transformação toda aí de levar o iFood para ser hoje aí o principal produto de delivery aí da América Latina. Né? Demais. E aí, em que momento aparece a 21? Exatamente, eu já até 22? nem estava nesse processo do iFood, porque desde que a gente fez essa fusão, a gente enxergou junto com o investidor, né, com a Naspers sempre teve uma mentalidade assim, muito legal de investidor estratégico, né, de que a gente precisava ter uma área de inovação, ter um foco muito grande em novos produtos, em novos mercados. Né? E a gente começou a estruturar isso, uma área de inovação, e a gente viu, e aí em conjunto lá, que né, a Movile tinha essa pegada que era mobile. Né? Nasceu mobile, é mobile, vai ser mobile sempre. Né? Praticamente né, mobile only, né, foco da Movile. E naquela época ali, 2011, 2010, 2011, a gente já estava vendo um movimento no mercado de muitos empreendedores qualificados começando projetos que podiam até ser mobile também, né? Mas tinham bases ainda em web, ainda até em sistemas de sistemas tradicionais de computador. Né? Então, mas eram empreendedores que não tinham, vamos dizer, um track record, ou um conhecimento, uma experiência, uma bagagem de longa data no mercado. E a gente, nesse momento ali, viu uma oportunidade de criar um projeto externo à Movile, né, que pudesse dar suporte e desenvolvimento a esses negócios. Né? E acabou que aí, por uma série de fatores, a gente percebeu que era melhor fazer isso independente da Movile, não dentro da Movile, até para dar autonomia. E também foi um momento de perceber aqui, eu, os meus sócios aqui, que a gente gostava mais de trabalhar ali naquela primeira fase, a gente fala aí do 0 ao 100, né? A gente tinha mais conhecimento, mais habilidade para trabalhar nessa fase, que é uma fase bem longa, né? De 0 de faturamento até 100 milhões de faturamento, é uma fase bem longa, e que, obviamente, teriam pessoas mais qualificadas para fazer o processo aí do 100 para frente, né? O céu é o limite, né? O que a Movile aí vem fazendo aí com muita maestria pelas pessoas que estão lá e os fundadores que ficaram lá. Então, a gente viu nesse momento, até também em conversa com os sócios né, americanos que se tornaram né, nossos sócios nesse modelo da 21212, que veio a ser talvez a primeira aceleradora digital de alto impacto, mas a gente mesmo não se chamava de aceleradora na época, a gente não sabia exatamente o modelo que era. Eu acho que isso faz parte da inovação. Você não sabe categorizar, você não sabe colocar numa caixinha. Né? Você está meio que modelando. Né? E era isso. A gente utilizou aí uma força de conhecimento que a gente tinha, de rede que a gente tinha, de pessoas que a gente tinha montado ao longo aí de 11 anos de Movile, para criar, talvez o que hoje mais se pareça com o que a gente fez na época, era como se fosse uma holding, né? Porque a gente tinha uma equipe aí, uma estrutura aí de quase 30 pessoas, né? Que seria essa holding, com várias unidades de negócio. Mas essas unidades de negócio, na verdade, eram startups, né? Em que a gente se tornava sócio. Né? Então, não era um modelo de aceleradora, talvez o modelo que se tornou mais disseminado, de você ter ali um pequeno investimento e algumas ferramentas para você disponibilizar. Não era isso. A gente realmente tinha um modelo muito hands-on, muito mais um modelo de holding, talvez assim, de alphabet, talvez fazendo aí uma analogia aí, pensando grande, de ser sócio de projetos iniciantes, mas colocando dentro dele conhecimento prático de mercado, de produto, de tecnologia, né, de design, tudo. Né, tudo que uma empresa startup, num momento inicial,
precisaria ter, né? Era o que a gente entrava fazendo e foi muito legal. Mais uma vez testando mercado, começando alguma coisa que ninguém tinha feito daquela forma, pelo menos no Brasil. Tinham referências internacionais legais, o Y Combinator, mas assim, o modelo Brasil é totalmente diferente. Não dá para você pegar o modelo Y Combinator, replicar aqui. E a 21212 do Tom, eu lembro muito assim quando vocês começaram a operar ela, que houve um burburinho assim, acho que seja porque eram vocês que estavam à frente, seja porque vocês deram algum peteleco no primeiro dominó certinho, houve um efeito assim de mobilização do mercado, entendeu? De gente querendo participar, muito expressivo, né? Eu lembro que era uma coisa assim muito legal de participar, né? De ver, de falar, caramba, esses caras agora estão ajudando as startups, e uma porção de gente com negócios debaixo do braço querendo ajuda, né? Tinha eu não lembro, era o Demo Day, né? Que tinha, isso, exatamente. Cara, exatamente. A 21212 foi criada por empreendedores brasileiros e americanos, né? E aí o nome, que sempre foi uma curiosidade, pessoas perguntavam, era por isso. 21 era a base do Rio, 212 a base de Nova York, porque os outros sócios eram americanos empreendedores também. Então, na verdade, o que a gente estava fazendo era empreendendo de novo, né? Com aquela visão de empreendedorismo de alto impacto, né? A Endeavor, como uma ONG global de alto impacto, sempre foi nossa grande referência, óbvio. A gente é empreendedor Endeavor desde 2003, então a gente sabe o poder de você ser ajudado e bem ajudado, né? Então, a gente usava, óbvio, como referência, e em sendo um projeto, né, de empreendedores para empreendedores, com uma pegada muito robusta de trabalhar junto, né? Que a gente sempre falava, nosso investimento não era em dinheiro, era em capital humano, né? Disparadamente em capital humano, era fazer junto, né? E eu acho que isso que criou vamos dizer, essa gravidade de pessoas querendo estar juntas e também entender aquele modelo, anjos, pessoas querendo passar a investir como anjos. Então, assim, foi um movimento muito legal. Muitos investidores, pessoa física, de fora do Brasil, passaram a investir no Brasil através da gente, né, através da 21212. Então, o que você falou, o Demo Day, foi realmente um evento aí que eu acho que foi um certo divisor de águas até no cenário de empreendedorismo, que você não tinha nada naquele patamar de pessoas envolvidas e principalmente investidores, não só brasileiros, como de fora do Brasil participando. E realmente foi uma experiência muito legal, muito satisfatória aí ver muitos empreendedores que chegaram lá com a gente e construíram aí coisas fantásticas, né? Do Tom, a gente estava até conversando fora do ar, né? As pessoas têm uma certa pressa, às vezes, de resultado, né? Seja quando elas vão empreender, seja quando elas vão investir. E o que a gente estava comentando é que a 21212 é uma aceleradora, vamos dizer assim, de 2011, 2012 ali, né? E 8 anos depois, ela colhe frutos e participa de saídas como, por exemplo, da PebMed, de outros negócios. Quer dizer, então é a prova cabal de que negócios demandam tempo, né, e para maturar leva do dia para a noite, né? Sem dúvida. Assim, acho que você tocou no ponto principal, né? Eu acho que essa visão imediatista que muitas vezes a gente vê não combina em nada com um processo empreendedor, principalmente de startups de alto potencial, né? Porque você não está movido ali puramente por vou criar um negócio, em 3, 4 anos vou vender e vou ficar rico. Eu realmente não acredito nesse modelo, né? Então a gente começou a 21212, assim como a gente começou a Movile, e outros projetos que eu acho que venham a começar vão seguir a mesma lógica. Eu sempre boto na cabeça, isso é um projeto de 5 a 10 anos. 5, se der tudo muito, muito, muito certo, for assim uma combinação de fatores incríveis. E 10, se ele der certo, dentro do timing, né, entre 5 e 10, dentro do timing factível de se fazer um projeto desse dar certo, né? Não à toa, muitos dos fundos de Venture Capital têm aí seus períodos de desinvestimento 7 anos, 8 anos, 10 anos. Então, assim, é um período razoável para você conseguir testar a partir de uma ideia, de uma oportunidade, transformar em oportunidade, testar o mercado,
fazer um pivô, aprimorar, construir uma cultura da empresa, atrair mais pessoas boas, atrair investimento. Olha quanta coisa. Isso não acontece de uma hora para outra. Então, a visão de longo prazo sempre foi o nosso foco. A gente sempre mirou num projeto de 10 anos, né? E eu acho que a prova está aí, né? A gente acabou tendo uma primeira saída, uma primeira venda de empresa até antes do que a gente imaginava, foi de 2014 para 2015, né? Então, assim, já foi um resultado muito além do esperado, essa saída ali, essa venda, né? Quem foi, Duton? Foi em 2015, a gente vendeu a Zero Paper, que era uma empresa, né, que desenvolveu um sistema financeiro para pequenas empresas, e foi muito legal, porque a gente vendeu ela para a Intuit. A Intuit é líder mundial, global, a empresa Silicon Valley aí de, né, vários, né, dezenas de bilhões de dólares de valuation, que comprou a Zero Paper no Brasil e entrou no Brasil através dessa aquisição. Então, assim, também foi um marco, se eu não me engano, foi uma das primeiras aquisições de startup pequenininha por uma gigante do Silicon Valley. Isso também foi muito legal, acho que trouxe um pouco dessa maturidade do mercado que hoje a gente também está vendo, que vem muito eu acho que no papel de empreendedores muito qualificados que se desenvolveram aí nos últimos anos, né? Então, em 2015, essa saída foi assim super... foi uma recompensa muito grande para esse trabalho, mas foi até prematura dentro do que a gente imaginava, né? E aí agora, né, em 2019, teve uma outra saída, que foi a aquisição da VetSmart, uma empresa voltada para veterinários, né? Foi adquirida pela PetLove, né? E agora, em 2020, a AFIA, né, hoje aí um dos principais grupos educacionais para a medicina do Brasil, listado na Nasdaq, adquirindo a PebMed. E assim, os 10 anos vão chegando e a gente ainda tem aí um portfólio de 7 empresas assim, bem robustas, que cada vez amadurecem mais e que a gente acredita que vão se transformar em outras saídas ao longo do tempo. Como não temos um modelo de fundo de desinvestimento, a gente não tem nenhuma pressa. Uma delas é a Maximilians, não é? Uma delas é a Maximilians, outra é a Memed, outra é a Responde Aí, uma EdTech, outra é a Pluga. Então, assim, tem várias empresas aí que estão fazendo bastante... dando bastante resultado nos seus mercados, crescendo sem dúvida nenhuma. Maximilian, a gente tem uma referência aí, uma empresa que, né, tomou um porte gigantesco, não tem a menor dúvida, se não fosse a pandemia agora que mexe nesse mercado, ela já era aí um aspirante a unicórnio, né, no curtíssimo prazo, né? Mas vai retomar, o mercado vai retomar o que você está vendo agora do mercado, o que você está esperando para pós-pandemia, até o que você está fazendo? Eu sei que é um pacotão de perguntas, mas o que você teria de dica para dar para quem está começando, para quem está meio perdido, quem está olhando para o digital? Sem dúvida, sem dúvida. Cara, então, eu continuo aí tocando essa parte do portfólio da 21212, né? Ainda 7 empresas, cada vez mais crescendo, você fica bem animado aí com as possibilidades, né? Também passei a investir diretamente em algumas startups, mas através de alguns fundos que eu escolhi participar, e tem sido muito legal, sempre early stage, né? Como eu falei, early stage eu acho que é a área ali que eu mais gosto e mais me desperta interesse em poder contribuir também, né? E o que eu vejo, cara, é assim, eu acho que eu vejo um momento pós-pandemia muito positivo, porque houve uma aceleração absurda da digitalização do mundo, né? Principalmente das empresas. Então, né, aquelas empresas que estavam ali, vou fazer minha transformaçãozinha digital como um projeto bonitinho, foram pegas de surpresa numa maluquice que era, caramba, se eu não for digital, se eu não estiver digital o máximo possível, eu estou saindo do mercado, né? Porque, óbvio, por uma questão que ninguém podia imaginar, o mundo se tornou praticamente só digital durante esse período, né? Então, acho que para empreendedores que estão olhando para esse mercado é um momento muito positivo, né? Esse amadurecimento do digital como algo onipresente, né? Antigamente você falava, tem o online, tem o offline, hoje é uma coisa só. Online é o O2O, o online to offline, o offline to online, é uma coisa só, né? E eu acho que, assim,
para quem está começando, né, a startup realmente virou um tema, de certa forma, até um pouco perigoso pelo glamour que isso gera, né, a quantidade de gente que aparece falando e fazendo evento e programa na TV. Nossa, coisas que eu não consigo nem imaginar perto da realidade, né? Mas esse glamour é normal, né? Costumo dizer, tem que tomar muito cuidado, porque falar de empreendedorismo, falar de como fazer uma empresa dar certo, beira muito ali o autoajuda, e isso me preocupa, né? Me preocupa muito. Né? Vai lá, realiza seus sonhos, você consegue. Não é assim. É a coisa muito mais dura e muito mais um intensa. pouco mais. As palestras motivacionais ou os posts motivacionais em tipo. Né? E eu acho que, fundamentalmente, quem está começando tem que assim, óbvio, tem vários aprendizados aí ao longo do tempo, mas eu acho que se tivesse que começar a partir ali do começo, né, cara, nenhum negócio é único, assim, absolutamente único e inovador, entendeu? Então, assim, esses métodos que hoje existem para você testar hipóteses, né, e ir evoluindo o negócio, e encontrando um caminho, eles de fato funcionam. Só que é cansativo, é intenso, é enfadonho você ficar testando hipótese. Não é legal, não é glamuroso, entendeu? Então eu costumo até brincar falando assim, e depois que você passa muito tempo testando hipóteses e elas vão sendo eliminadas, você começa a achar que não, o método aqui não funciona. Deixa eu seguir o meu instinto que ele funciona. Isso é muito perigoso, entendeu? Então, falando, aquela coisa, não odeio o jogador, odeio o jogo. Mas o jogo é esse, você pode odiar o jogo, mas o jogo é esse. É testar hipóteses, errar, mexer um pouquinho para cá, mexer um pouquinho para lá. Você pode até não gostar de testar hipóteses, mas aí tudo bem. Mas você tem que saber que esse é o jogo. Né? Então, eu acho que seguir esse caminho de validar de fato um problema, né? Antes de sair construindo uma solução, acaba sendo muito, acho que muito repetitivo isso, tá? Todo mundo fala em tudo quanto é canto isso, mas é difícil praticar, é difícil chegar lá e fazer, é difícil fazer como o pessoal da Zero Paper fez, passando 2 meses entrevistando centenas de pequenos negócios para entender a dor do cara, para conseguir ser recebido e ouvir do cara a dor que ele nem sabe que tem, né? Tentar fazer uma investigação, porque não adianta você perguntar qual a dor que você tem, né? Então fazer uma investigação dessas é muito, muito, muito difícil, trabalhosa e penosa, né? Então, assim, no início, eu acho que a maioria dos empreendedores ficam procurando ferramentas muito mágicas, milagrosas, que não existem. Costumo dizer, no início é sola de sapato e gogó, e garganta. Você tem que falar com muita gente e entender muito aquela área, aquele negócio, aquela possível oportunidade que você está imaginando. Isso dá trabalho, mas isso recompensa, porque uma hipótese invalidada, talvez o caminho mais próximo para uma possível a ser validada. Agora, se odiar o jogo, é melhor não jogar, entendeu? Então, tem que saber que o jogo é esse e que ele dá trabalho. Mas é legal. Se gostar, pode ser legal. Com certeza. Duton, muito obrigado. Foi ótimo. Foi um prazer. Trazer você aqui mostra muito para as pessoas o que é empreender, o que é as coisas estruturadas, as coisas, né, que começam pensadas. Acho que essa questão que você falou aí de, cara, olha só, você tem que validar algum lugar para sair. E o melhor lugar para sair é sair apontando para o lado certo, né, cara? Então, exato. É isso aí. Obrigado. Um abração para você. Daqui a pouco isso aí tá no ar. Legal. Valeu. Um abraço a todos aí. Valeu, Bruno. Show.